primeiro lugar, é uma alegria participar de mais um Congresso Nacional da Magistratura, o segundo Congresso Nacional. O primeiro foi excelente, fez um sucesso enorme, e o segundo supera. Então eu cumprimento os organizadores, agradeço o convite e a honra de estar aqui para participar desse painel importantíssimo que diz respeito à análise econômica e seus impactos no direito concorrencial, recuperacional e trabalhista. É um painel de suma importância porque o direito não corre longe da economia. É preciso que haja uma conjugação entre direito e economia para que o sistema jurídico funcione de forma adequada à sociedade. Nós teremos aqui 5 palestrantes de diferentes instituições e, portanto, várias visões serão trabalhadas aqui. A primeira delas diz respeito especificamente à justiça do trabalho, ao direito trabalhista, porque quem falará com vocês é Cristiano Siqueira de Abreu e Lima, que é juiz do trabalho em Brasília. Ele é mestre em direito e é professor de direito da CEUB, e eu convido aqui o Dr. Cristiano para a sua apresentação. Então, bom dia a todas e a todos. Inicialmente, gostaria de saudar o ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior, que nos honra e empresta todo o seu prestígio e inteligência para mediar este painel. Cumprimentar todos os membros deste painel, doutora Juliana Oliveira, doutor Fábio Rodrigues, doutor Alexandre Cordeiro, doutor Felipe Gonçalves, parabenizar os organizadores deste congresso, as pessoas do caríssimo Zilmar de Assis e do ministro Douglas Alencar Rodrigues. Eu ouso dizer que este congresso, já na sua segunda edição, faz parte do calendário anual dos principais eventos jurídicos deste país. Então é uma honra muito grande poder participar neste momento aqui, debatendo um tema tão relevante com os senhores. Por fim, gostaria de cumprimentar os participantes do congresso, tanto os presencialmente como os que estão na plataforma online. Esse congresso só faz sentido por vocês e para vocês. No ano passado, eu estive aqui, no primeiro Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho, tratando dos impactos que a reforma trabalhista incidiram no processo do trabalho, especialmente sob a perspectiva do acesso à jurisdição e da celeridade da entrega da prestação jurisdicional. E a partir de relatório feito pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, denominado Diagnóstico dos Impactos da Reforma Trabalhista de 2017 na Justiça do Trabalho, chegou-se à conclusão que o encarecimento do processo impactava decisivamente o número de casos novos. No período apurado de 2016 a 2021, houve uma redução de 43,8% do número de casos novos. As alterações promovidas pela reforma trabalhista, em especial no que se refere à condenação em honorários advocatícios por simples sucumbência, inclusive do beneficiário da justiça gratuita, certamente foram as principais razões para a redução do número de ações trabalhistas. Sabemos que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de constitucionalidade 5766, entendeu que era inconstitucional a exigibilidade dos honorários advocatícios e periciais para o beneficiário da justiça gratuita. E, provavelmente, esse número já está, aliás, crescendo em relação aos casos novos. Mas por que eu estou fazendo referência à palestra do encontro passado? É para demonstrar justamente a interação que existe entre direito e economia. Mesmo quando não percebemos, direito e economia têm vários pontos de intersecção e de conexão. Investigar se o encarecimento do processo
ele pode representar uma redução do número de casos novos é uma análise econômica. Compreender os motivos pelos quais o reclamante deixa de ajuizar uma ação trabalhista ou deixa de apresentar um pedido é uma análise econômica. A nossa pré-compreensão sobre economia nos leva a pensar em dinheiro, investimentos, PIB, inflação, juros. Mas a economia ela é muito mais do que isso. Na verdade, a economia é a ciência que estuda como o ser humano toma decisões e se comporta em um mundo de recursos finitos e escassos. E a análise econômica do direito é uma metodologia aplicada ao fenômeno jurídico que usa ferramentas teóricas e empíricas para auxiliar na compreensão, construção e desenvolvimento do direito, levando-se em consideração abordagens relacionadas a custo-benefício, eficiência e bem-estar social. O juseconomista, portanto, ele busca, a partir de uma metodologia econômica, identificar os problemas sociais e os possíveis comportamentos das pessoas diante de uma regra, para, ciente das consequências prováveis, escolher a regra mais adequada ou sua melhor interpretação. Agora, é preciso fazer algumas advertências. Primeiro, que existem várias escolas de análise econômica do direito. E a análise econômica do direito é um método, mas não é o único, tampouco necessariamente o melhor para compreender o direito. A análise econômica do direito é um instrumento que pode ser útil à compreensão do direito, especialmente porque leva, em consideração as consequências econômicas de determinada norma no mundo real. Aliás, o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que na esfera judicial deverão ser consideradas as consequências, e aí, claro, inclusive as econômicas, das decisões judiciais. Então, portanto, me parece que há um comando legal para que todos nós, enquanto magistrados e magistradas, observem na interpretação das normas as consequências econômicas das nossas decisões. Eu também preciso advertir que existem desconhecimento, resistências e críticas à análise econômica do direito. E me parece que, primeiro, em razão de um desconhecimento sobre o que é análise econômica do direito. Há um problema de linguagem. Os operadores jurídicos, eles não estão, ou pelo menos todos os operadores jurídicos não estão familiarizados com autores como Coase, Posner, Pareto, Susten, entre outros. Tampouco como com concepções relacionadas ao ótimo de Pareto, teorema de Coase, tragédias dos comuns, dos incomuns, e isso também vale para os economistas, que muitas vezes não estão familiarizados com autores como Kant, Rawls, Dworkin, Habermas, entre outros. Mas o fato é que, além de um certo desconhecimento, a despeito de toda a evolução que a análise econômica do direito teve nos anos passados, há também uma certa diversidade de parâmetros. O eixo central do direito é justiça e legalidade. O direito busca regular comportamentos e resolver conflitos a partir dessa ideia de justiça e legalidade, ao passo que o eixo central da economia é eficiência e maximização do bem-estar social. A economia busca compreender e propor soluções aos problemas sociais a partir desses critérios de custo-benefício, eficiência e bem-estar. Mas justiça e eficiência não são excludentes. O fato é que, às vezes, para proteger determinado valor que é reputado juridicamente importante, o direito pode regular situações de forma menos eficiente sob uma perspectiva econômica. E para ficar apenas num exemplo, basta a gente pensar na proteção de grupos vulneráveis. E quando a gente transporta a análise econômica do direito ao direito do trabalho e ao processo do trabalho, nós temos também aí uma questão ainda mais desafiadora, porque o mercado de trabalho, as relações trabalhistas, elas são cheias de falha. Nós temos deficiências de informação, nós temos assimetria nas capacidades negociais e temos uma certa litigiosidade que pouco favorece uma relação cooperativa de negociação
entre os sujeitos contratuais. A economia enxerga a relação empregatícia como um mercado de vendedores, que são os trabalhadores, e compradores, que são os empregadores, em uma relação de demanda e oferta. Já o direito enxerga a relação empregatícia de uma maneira muito diferente, né? O trabalho talvez seja o principal instrumento de acesso a recursos financeiros necessários à sobrevivência das pessoas. É por meio do salário recebido pelo trabalho que o empregado vai custear todas as suas despesas básicas. E a gente não pode deixar de reconhecer que há um desequilíbrio de forças na pactuação das condições de trabalho, especialmente quando estamos falando de uma relação individual de trabalho entre empregado e empregador. É inegável, portanto, que no contexto brasileiro há diferenças dessa capacidade de negociar. E eu posso apontar ainda aqui brevemente 4 fatores para isso. Primeiro é a própria centralidade do trabalho. O trabalho é tão importante para uma existência digna das pessoas que os empregados eles ficam numa situação vulnerável. Ante o receio de perder a oportunidade de emprego, a escolha racional do trabalhador é colocar poucos óbices às condições de trabalho determinadas pelo empregador. Um segundo fator seria a própria subordinação jurídica, que consolida uma relação de autoridade entre empregado e empregador. O empregado coloca o seu tempo à disposição do empregador e o empregador ele dirige a prestação laboral, havendo pouco espaço para resistência e questionamentos deste empregado. Um terceiro exemplo é o fato do empregador, via de regra, ser um ser coletivo com ações de impacto coletivo, ao passo que o empregado é um ser individual com ações de impacto individual. A empresa, via de regra, não depende de um único empregado para sua manutenção, ao passo que o empregado ele depende daquele emprego para a sua subsistência. E o último fator, que apenas potencializa essa disparidade de capacidade negocial, são as crises cíclicas de desemprego. Não à toa que, via de regra, o contrato de trabalho é um contrato de adesão. E a partir desse contexto, qual que é a racionalidade do direito do trabalho? A racionalidade do direito do trabalho é, ao invés do empregado ficar negociando direito por direito fundamental, negociando um 13º, férias, um salário mínimo, uma limitação da jornada, a legislação ela já outorga esses direitos fundamentais sobre os quais não é possível transigir. Agora, reconhecer que economia e direito se alicerçam em pressupostos diversos não significa admitir que não existam pontos de contato, pontos de convergência. Aliás, a própria Constituição Federal, de forma muito sábia, colocou no mesmo inciso do artigo 1º como fundamento da República Federativa do Brasil a livre iniciativa e o valor social do trabalho. E esta mesma técnica foi utilizada quando o artigo 170 trata da ordem econômica. E aí me permitam aí uma metáfora. Toda vez que eu penso na relação entre empregado e empregador, eu imagino a relação entre a tripulação e a embarcação, que tem o objetivo comum de chegar num destino pré-determinado. Na realidade, um depende do outro, ficando o navio à deriva sem a sua tripulação e uma tripulação naufragada, portanto, em perigo sem a embarcação. Para chegarem juntos, em segurança, ao destino determinado, é necessário preservar e proteger a tripulação e o navio, os trabalhadores e os empregadores. Agora, por óbvio, este equilíbrio não significa dar um tratamento idêntico à livre iniciativa e ao valor social, pois os fundamentos são distintos. A própria Lei de Liberdade Econômica, no artigo 3º, inciso 2, a linha C, condiciona o desenvolvimento da atividade econômica ao respeito à legislação trabalhista, o que sugere que a concretização da livre iniciativa precisa considerar o valor social do trabalho. Portanto, qual que é a proposta aqui de aplicação da análise econômica
do direito do trabalho e do processo do trabalho. Há espaços em que é possível que apliquemos a análise econômica do direito, ao direito do trabalho, ao processo do trabalho, quando, por exemplo, não houver contrariedade aos princípios, regras e fundamentos do direito e processo do trabalho. E quando o uso da metodologia econômica favoreça a todos os atores sociais, ganhando tanto os empregados como os empregadores, ou pelo menos a coletividade dos empregados e não ao empregado considerado individualmente, por exemplo, numa ação trabalhista. E aí eu darei 3 exemplos. O primeiro, de uma norma já consolidada, e os outros 2, de propostas de alteração da nossa legislação. O primeiro exemplo é das utilidades do artigo 458, parágrafo 2º. Nós sabemos que algumas utilidades, como vestuário, educação, transporte, assistência de saúde, seguros de vida e previdência privada, não compõem a remuneração, portanto, não repercutem em outras parcelas. Esta falta de repercussão, ela acaba se tornando um incentivo para que o empregador forneça essas utilidades. E, nesse caso, todos ganham, tanto o empregador como empregados. Os empregados ganham porque é uma utilidade que provavelmente ele não receberia no emprego comum. E os empregadores, eles também se favorecem com esta medida porque eles conseguem atrair os melhores quadros a partir dessas vantagens, aumentando a produtividade da empresa. E este exemplo parece que exemplifica a aplicação do ótimo de Pareto, pois nós conseguimos, a partir do artigo 458, parágrafo 2º da CLT, alcançar um equilíbrio em que os custos associados a cada troca igualam os benefícios, não existindo outra possibilidade em que se consiga melhorar a situação do empregado sem prejudicar a do empregador. Você não consegue, por exemplo, repercutir essas utilidades sobre outras parcelas sem que isso prejudique o empregador, que vai ter um ônus financeiro maior. O segundo exemplo seria de uma alteração normativa, a partir de um maior fracionamento das férias. Nós sabemos que o artigo 134, parágrafo 1º da CLT, permite o fracionamento em 3 períodos, sendo que um, pelo menos, deve ter 14 dias e os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias. Agora, permitir que as partes negociem um fracionamento maior, me parece que beneficia a todos. O empregado, ele vai ter uma maior flexibilidade para gozar as suas férias e ter uma maior possibilidade de recuperação ao longo do ano e também de momentos de lazer ao longo do ano. Vou dar o exemplo de um empregado que trabalha de segunda a sexta, e resolve tirar 4 dias de férias colando com a Sexta-feira da Paixão. Ele vai utilizar 4 dias de férias, mas vai ter um repouso de 9 dias, considerando os 2 finais de semana que ele também aproveitará. Então isso acaba sendo bastante favorável para ele. A mesma coisa em relação ao empregador. O empregador, ele vai conseguir, com esse fracionamento maior, incrementar a produtividade dos seus trabalhadores a partir de um descanso e uma satisfação pessoal dos seus empregados. E este exemplo parece refletir o teorema de Coase, em que o resultado alcançado pela negociação das partes será o melhor possível, uma maximização de ganhos sociais, se as partes puderem negociar cooperativamente. E já me encerrando, partindo para o último exemplo, eu falo da litigância responsável. Nós vimos que o encarecimento do processo, ele acaba reduzindo o número de ações e potencializando a litigação responsável. Ocorre que o encarecimento do processo a partir da condenação e honorários advocatícios, inclusive do beneficiário da justiça gratuita, não é desejável, porque pode cercear o acesso à jurisdição, inclusive daqueles que não estão litigando de má-fé, e mesmo assim o Supremo Tribunal Federal já entendeu que é inconstitucional. Mas se a gente fomentar uma cultura de litigação responsável a partir de uma repressão maior por parte do judiciário desses casos de litigância de má-fé, talvez consigamos atingir este objetivo. O fato é que a litigação irresponsável, ela é prejudicial para todo mundo.
né, porque são ajuizadas ações artificiais, pedidos artificiais, são apresentadas defesas artificiais, e isso acaba por gerar uma insegurança jurídica muito grande, aumentando a possibilidade de erros judiciais. Então, acho que a litigação irresponsável ela prejudica a todos, ao passo que, se a gente conseguir fomentar uma litigação responsável, poderemos beneficiar a todos. E de que forma? Uma sugestão, né, uma medida pequena, mas que pode, de alguma forma, incentivar os magistrados a terem uma atenção maior em relação à questão da litigância responsável e da repressão da litigância de má-fé, favorecer, possibilitar que naquelas hipóteses que não são incomuns, via de regra, de litigação irresponsável recíproca, a reversão das multas e das indenizações pelas condenações e litigância de má-fé, né, sejam dirigidas ao Estado, né, por ofender, né, o sistema de justiça. Há um fundo específico para o próprio judiciário que será revertido, né, para a estrutura do judiciário. Talvez assim os juízes se sintam, né, mais incentivados a ter uma atenção maior a essas hipóteses. Bem, agradeço muitíssimo a todos, né, pela paciência e me coloco aí à disposição dos senhores para qualquer providência que se faça necessária. Muito obrigado. Quero cumprimentar o Dr. Cristiano pela excelente exposição. Em pouco tempo colocou fatores importantes a respeito da análise econômica do direito e especificamente na área do judiciário e judiciário trabalhista. Isso é muito importante. Estamos todos no mesmo barco, não é, doutor Cristiano? Então, parabéns. E agora, como eu disse, nós temos visões variadas e assuntos variados nesse painel. Nós teremos a honra agora de receber a doutora Juliana Oliveira Domingues, que é procuradora-geral do CAD, professora doutora da Universidade de São Paulo. Eu aqui não vou ficar lendo extenso currículo, porque é mais importante escutá-la do que ficar lendo os currículos, mas vai nos dar agora uma visão econômica do direito sobre esse viés, sobre o viés econômico. Doutora Cristina. Bom dia a todos e a todas. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a nossa mediação aqui pelo ministro Amaury, sempre muito gentil, em nome de quem também cumprimento todos os demais colegas que compõem esse painel, e agradecer ao querido ministro Douglas, que tem feito um trabalho exímio, né, com essa organização, ao trazer temas que são temas tão importantes na perspectiva dos mercados de trabalho, unindo temáticas que nem sempre nós vemos, né, sendo trabalhadas, como é o caso aqui do direito e da economia, e da análise econômica do direito, aplicada ao direito do trabalho e ao direito concorrencial. Então, creio que vamos aqui ter um bom diálogo. Na verdade, as perspectivas, ministro, são até muito próximas. Creio que o doutor Cristiano aqui me ajudou com a sua palestra, me ajudou muito, de forma que eu vou conseguir avançar nessa apresentação e cumprir o meu tempo. Bom, um dos pontos que foram tocados até pelo doutor Cristiano é que, no fundo, nós estamos falando de princípios e valores constitucionais já presentes na nossa Constituição de 88. Então, na verdade, eu acho que o grande desafio que nós estamos enfrentando nesse momento, seja no Poder Judiciário, nas reguladoras, e mesmo na academia, né, que eu posso falar aqui como professora também, é unir essas temáticas de modo que todos compreendam que, ao tratar dessas relações humanas e nas relações de trabalho, nós estamos falando de vários direitos. E esses direitos precisam ser compatibilizados com base na nossa Constituição Federal. Isso independentemente das outras legislações que são aplicáveis. E mais do que isso, nós estamos falando de princípios que são norteadores da nossa ordem econômica constitucional. Por isso que eu gosto sempre de trazer a Constituição para esse debate, porque sabemos da importância, né, das relações trabalhistas e do mercado de trabalho para o nosso desenvolvimento econômico e social, e nós temos muito presente
presente também, desde a Constituição, um valor que é protegido pela concorrência, né, que é você promover esse espaço para a livre concorrência. E é com base nisso, inclusive, que eu quero apresentar para vocês, e vejo a minha responsabilidade de apresentar na frente do presidente do CAD, né, a estrutura do CAD, que é uma autarquia federal. Poucos sabem que o CAD já tem mais de 60 anos. Isso para mim é algo tão marcante, porque nós estamos falando de uma instituição que deveria ser muito mais conhecida do que é pela comunidade jurídica, né? O fato de trazermos esses temas aqui para esse grande congresso, ministro Douglas, que já se firma mesmo como um dos maiores do nosso país, é muito importante para a disseminação do trabalho que é feito pela autarquia federal, reconhecida internacionalmente como uma das melhores do mundo, né? E nosso direito, infelizmente, até nas bases curriculares, raramente apresenta o direito concorrencial, o direito econômico, né? Eu sou professora de direito econômico da USP, mas sei que sou uma exceção, eu brinco que eu dou aula de tudo que eu nunca tive na faculdade, então são todos os temas que eu dou aula, eu não tive, e me considero jovem, né, relativamente jovem, e trazer para vocês a estrutura do CAD eu creio que é bastante importante, até para que todos entendam que é uma estrutura que tem uma dinâmica própria, consolidada, que passou por uma mudança importante pela Lei 2.529 de 2011, uma vez que a estrutura toda agora ela está num único órgão, né? Então eu sou de um passado não muito distante em que nós tínhamos as segmentações relacionadas à estrutura do nosso sistema nacional, sistema brasileiro de defesa da concorrência. O meu papel hoje é um papel como procuradora do CAD, que eu falo que é uma missão muito importante, né, que é um órgão de assistência jurídica, mas também é de fato um trabalho que eu estou aqui sendo uma certa microfonia do lado. Que é um trabalho também que é desafiador, porque eu faço essa interface com o Poder Judiciário, né? Então, um Poder Judiciário que, como disse aqui o juiz Cristiano, nós temos ainda uma dificuldade, inclusive, com as bases do que é, né, o direito e economia, um preconceito, mas na verdade por não conhecer. Então aquilo que nós não conhecemos, nós negamos muitas vezes. Nós não queremos muitas vezes aplicar porque nós desconhecemos. Então trazer essas temáticas para o direito do trabalho, eu creio que também é uma das missões da nossa instituição, né? Aqui depois o presidente pode confirmar isso, porque na nossa agenda existe a disseminação da cultura da concorrência, né? E o que nós estamos fazendo aqui agora é justamente isso. Tentar promover a cultura concorrencial e a aproximação dos órgãos, inclusive do Poder Judiciário, com o direito concorrencial. E nós temos aqui algumas ações possíveis, né? Dentro do CAD nós temos atuações que são diferentes, a atuação preventiva que é relacionada com atos de concentração de empresa. Então, todo acordo entre empresários que tenham ali batido os faturamentos estabelecidos pela legislação, então, quando nós estamos falando de dois grupos econômicos, né, ou empresas relacionadas a grupos econômicos, que de um lado, uma tem atingido 75 milhões ou mais de faturamento no ano anterior à operação, então se estamos falando de 2023, seria uma operação em que nós olhamos o faturamento de 2022, e o outro grupo econômico, 750 milhões ou mais, necessariamente ela precisa ser apresentada ao CAD. E nós não precisamos necessariamente estar tratando de uma operação que vai ter compra de ações, de ativos, às vezes um mero acordo, né, um desenho de um acordo entre concorrentes pode fazer com que a incidência da lei seja aplicada e o CAD vai olhar essa operação. Né, sendo que boa parte delas são operações mais simples, são operações que correm em rito sumário, né, o rito mais rápido. Rito sumário hoje, praticamente em 20 dias, essas operações elas são analisadas e aprovadas pelo CAD, né? São as operações que realmente não trazem um olhar de preocupação, porque de fato foram apresentadas, porque há um critério objetivo, mas não tem repercussões, inclusive não tem repercussões no direito do trabalho, né? Então, porque o CAD, ao analisar essas operações, ele vai analisar todos, né, os elementos que, de alguma forma, podem ser impactados nessas operações. E isso não foge do olhar do CAD, obviamente, questões que tenham efeitos nessas relações, né, que acontecem dentro dessas empresas. De fato, como eu vou ressaltar ao final, não é o foco do CAD e nunca foi o foco do CAD e de nenhum órgão de defesa da concorrência no mundo, né, trabalhar para a preservação de empregos, né? Esse não é um ponto que é trabalhado pela autarquia federal, mas não escapa
escapa dela também, né, o fato de que todos os elementos que estão ali, inclusive as análises de eficiência, né, as externalidades positivas e negativas dessas operações, vão ser mapeadas. Isso inclui também, né, por isso que quando se tem um formulário para preenchimento, se procura tirar uma fotografia dessas empresas para que haja esse cuidado também ao endereçar os remédios, né, em caso de operações mais complexas, existem aí remédios que são desenhados para viabilizar a operação, mas ao mesmo tempo preservar, né, efeitos que poderiam ali ser contidos com essa análise prévia. Do ponto de vista repressivo, né, e aí, como eu falei do preventivo, eu falei que do ponto de vista do próprio mercado de trabalho, né, eu acho que a questão da formação de monopsônios tem sido um grande tema, é um tema que eu não vou avançar, porque eu acho que provavelmente o presidente vai falar um pouco mais dessas relações de labor markets, e também do ponto de vista concorrencial, esses debates estão sendo debates mais constantes, né, e até numa perspectiva internacional, mas do ponto de vista repressivo nós temos também as condutas anticompetitivas. E o Competition Advocacy, que é permanente, que é um trabalho que tem sido feito bastante pelo Departamento de Estudos Econômicos do CAD. À época que fui secretária nacional do consumidor, eu fiz uso, né, provoquei o CAD várias vezes, então fui muito bem apoiada pelo CAD nesses temas, mas quando nós vamos falar de condutas, e até para trazer para vocês assim, uns exemplos mais concretos, né, eu sei que a gente tem aqui um tempo mais exíguo, então eu quero aproveitar esse melhor tempo com vocês. Aliás, eu me sinto extremamente prestigiada depois da noite de ontem de vocês estarem aqui nessa sala, uma sala cheia, né? Eu até brinquei, falei assim, eu quero ver quem vai me prestigiar depois de uma bela noite como ontem aqui em Foz do Iguaçu, e eu vejo que vocês estão interessados nesse tema, então eu quero ajudá-los também a entender um pouco mais essas atividades que o CAD desempenha e também as nossas preocupações, né? E por que é tão importante estarmos aqui num congresso cujo foco é o direito do trabalho. Bom, cartel, eu diria que é classicamente, né, a conduta anticompetitiva que mais se combate no Brasil e no mundo, né? De fato, eu tenho até um artigo que brinca que combate ao cartel é a menina dos olhos do CAD, foi também tema da minha dissertação, mestrado, doutorado, mas o que eu queria trazer aqui é que o cartel ele pode ser desenhado de várias formas, né? As trocas de informações entre competidores, elas podem acontecer de diversas formas. E, na verdade, o que tem no inconsciente coletivo é que cartel é sempre fixação de preço. Mas, na verdade, as trocas de informações entre concorrentes podem ser classificadas como cartel e, muitas vezes, nós estamos falando de questões que são os grandes ativos econômicos dessas empresas, né. Inclusive, quando nós estamos falando de mercado de trabalho, existem, né, hoje discussões sobre, cartéis de fixação salarial, por exemplo, né, combatidas internacionalmente. Esse é um grande tema do momento, sabemos que existem esses mercados, né, que hoje estão extremamente concentrados, então o poder de monopsônio é algo que preocupa as autoridades de concorrência no Brasil e no mundo, né, e as trocas de informações, como nós viemos aqui de um histórico no Brasil, né, de um país em que nós tabelávamos preço, ou em que essas trocas de informações aconteciam de uma forma bastante aberta em alguns sindicatos, mudar essa cultura eu acho que foi um processo bastante difícil, né, ao longo dos anos 90 e virada do século, mas já estamos aqui muito bem consolidados com uma política nacional de combate a cartéis, o que inclui esses cuidados, os cuidados relacionados a essas trocas de informações sensíveis entre concorrentes. E esse é um ponto que eu acho que precisa ser chamado a atenção, porque de fato, em alguns mercados, os grandes ativos, né, estão relacionados ao mercado de trabalho, né, e nós temos outras condutas igualmente anticompetitivas que estão ali relacionadas a esse comportamento dos agentes econômicos que tem relação direta com o mercado de trabalho, como é o caso também dos acordos de não contratação, né, o que nós chamamos de no poaching agreements. E vejam, todos esses temas, aí atraindo um pouquinho, né, também para a questão da análise econômica, também precisam ser permeados, né, por essa parte mais racional, né, dos efeitos, porque o que a autoridade quer fazer é corrigir um percurso. Ela não quer eliminar esse agente econômico do mercado. Então, esse ponto é importante porque o raciocínio e até a questão de dosimetria que é tratada dentro do conselho, ela vai muito permeada por esse raciocínio
raciocínio econômico, né, de criar um pacote de desincentivo para que esses agentes não cometam novas infrações à ordem econômica, ou seja, não repitam, né, essa infração, mas também não visa eliminar esse competidor do mercado, né? O que nós mais queremos é mais concorrência, não menos concorrência. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio é algo muito importante, e na parte de combate a cartéis foi muito importante também essa mudança que nós tivemos, né, com a incorporação ao longo da virada do século dos acordos de leniência, né? A leniência ficou muito mais presente e clara a partir da Lei 2.529 de 2011, mas a partir do momento que nós tivemos essa oportunidade, o que nós tivemos também foi uma mudança do comportamento dos agentes que passaram a correr o risco, né, de ser denunciado aí pelos seus comparsas dentro de uma organização que procura trocar informações que são sensíveis, informações que não podem ser trocadas, porque distorcem esse ambiente que deveria ser mantido como competitivo. Então, a pergunta que deve ser feita sempre é: o que eu não falaria, né, para o meu concorrente em uma situação normal? Se você está trocando uma informação que você não trocaria normalmente, certamente é um indício de que você está cometendo aí uma infração, né? Então, esse olhar também foi um olhar que foi aprimorado pelo enforcement, né, que aqui eu trago para vocês um pouco do Gary Becker, mas ele é aplicado na criminologia em geral. Então, você conseguir encontrar, né, mecanismos de enforcement, inclusive na fixação de sanções que vai dissuadir essa prática, né, isso é muito importante. Obviamente, né, enquanto você tem mais benefícios do que riscos, você comete mais uma vez a infração. E eu acredito que isso aconteça também, né, em outras questões relacionadas ao mercado de trabalho, né? Então, você tem aí realmente, né, empresas que são recorrentes em violações, e aí nós temos que olhar para nós e avaliar de fato, né, onde estamos errando, o que podemos fazer para melhorar, para criar esse espaço de dissuasão da prática anticompetitiva, porque no fundo o comportamento humano leva a essa maximização de utilidades. Então, para tentar, né, e até porque eu tenho pouco mais de 5 minutos aqui para fechar essa apresentação com vocês, e eu tenho certeza que eu já lancei aqui várias bolas para depois do presidente conseguir também fechar várias ideias relacionadas à labor market especificamente, algo que foi trazido também, né, você veja, eu não combinei, mas o querido aqui professor, magistrado Cristiano já trouxe também a importância de pensarmos nas consequências das decisões, né, a questão do consequencialismo e os perigos da judicialização. Quando nós estamos falando de uma lei tão específica, de um órgão tão específico como o CAD, a primeira coisa que nós precisamos recordar é por que o CAD existe, né? O CAD está ali, ele tem um foco muito claro, né, de preservar esses mercados competitivos, promover a concorrência, né, e o bem-estar do consumidor, proteger a coletividade dessas infrações à ordem econômica, mas, veja, a questão direta do mercado de trabalho, ou manutenção de nível de emprego, ela não está desenhada na nossa política nacional. Por que isso é importante? Porque, obviamente, como toda justiça, a justiça do trabalho também enfrenta ali questões que decorrem, né, de ações do CAD, ou seja, de análise de ato de concentração e também de condutas que são analisadas pelo CAD. E nós precisamos que a magistratura compreenda o trabalho que é realizado ali dentro. E isso tudo é muito importante, porque, de um lado, não se pode criar dentro da instituição, né, uma obrigação adicional daquilo que ela já vem fazendo, porque isso também decorreria, primeiro, deveria decorrer de lei, né, e segundo, nós precisaríamos ter um tempo para fazer uma análise que não é feita, né? Então, se qualquer outra atividade que seja atribuída para que o CAD faça, que não esteja no escopo da lei, né, vai precisar, obviamente, ser redesenhado e repensado, né, a forma que nós estamos atuando já há mais de 60 anos. Então, existe um risco muito grande e a consequência de decisões que tocam nesses pontos são consequências que podem afetar, inclusive, a nossa imagem internacionalmente e também criar um pacote de desincentivos, né, para o desenvolvimento econômico e para as operações que nós temos aí em curso. Então, seria dar um passo para trás, né, você conseguir, por meio de uma decisão judicial, né, interferir na atividade de uma autarquia federal, aqui eu falo do CAD propriamente, mas precisamos ter todo um cuidado com relação ao que é feito dentro, né, das reguladoras, e aqui propriamente estou falando do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, porque
nós estamos estritamente ligados e vinculados àquilo que está atribuído pela legislação, que é 12.529 de 2011. Além disso, nós temos a questão dos custos, né? Porque qualquer atribuição que você dê a mais para qualquer órgão, né? Inclusive se fosse para o judiciário, isso implica em custos, implica em avaliar o orçamento, implica muitas vezes em contratação, capacitação. Então, esses são aspectos que precisam ser levados em consideração também pela magistratura, né? E aqui eu não falo só magistratura do trabalho, mas eu lido com todos os tribunais, então necessariamente é um apelo quase que da procuradora para todos que atuam, né, na magistratura, para que avalie essas consequências, né, de se criar de uma forma não muito regular, né, ou não prevista em lei, uma ampliação de uma etapa ou de uma análise que o CAD não faz, né? Então, esses cuidados são muito importantes, porque de fato nós não estamos falando de uma instituição nova, nós não estamos falando de uma instituição que é mal avaliada, pelo contrário, é das instituições mais sólidas que nós temos no nosso país, né? Nós todos aqui já temos uma agenda de muito respeito internacional e isso precisa continuar, né? E precisamos ter o apoio também de toda a comunidade jurídica nesse sentido, para que disseminem, né, o que o CAD faz, como ele atua, e também para que a gente consiga preservar as bases da análise antitruste, que são as bases também da nossa Constituição Federal, né? E um outro ponto que eu acho que é inevitável, né, é falar da questão da insegurança jurídica que se cria, né, e os impactos que nós temos quando algumas decisões elas acontecem à revelia até de um diálogo com o CAD, né? Aqui eu também faço a proposta de um diálogo com o CAD, inclusive mostrando para vocês que nós tivemos aí uma recomendação, a 135 do CNJ, de 2002, um trabalho que foi feito, né, nessa gestão de aproximação com os tribunais, inclusive motivando o CNJ a fazer essa recomendação que a magistratura venha, né, falar com o CAD, inclusive antes de tomar uma decisão que possa trazer esses impactos e essas consequências que, como eu disse, podem, de um lado, atrapalhar o curso normal das atividades e do que nós vamos fazendo, estamos fazendo ao longo aí dos últimos mais de 60 anos, e diria mais propriamente nos últimos 20 anos, onde nós consolidamos as nossas atividades no Brasil, né, e com respaldo e respeito internacional, e ao mesmo tempo eu acho que evita-se assim um espaço muito grande para mais judicialização, porque a partir do momento que você tem uma decisão que vai contra um histórico, né, ela abre um espaço para um caminho, né, que o professor Ivo Gico diz que é a tragédia do judiciário, mas é uma tragédia que nós sabemos que acontece quando você tem qualquer precedente que possa aí abrir um espaço para uma nova atuação não prevista pela nossa legislação e também, né, atrapalhando aí o curso histórico de instituições sólidas no nosso país, como é o caso do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Bem, acabou o meu tempo, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, mais uma vez agradecer o ministro Douglas, ministro Amaury, um prazer estar aqui, muito obrigada pela oportunidade, fico à disposição de todos vocês. Bom, eu quero cumprimentar a doutora Juliana, excelente, uma palestra maravilhosa, nos trouxe informações preciosas a respeito do direito concorrencial, como falou, abriu o caminho depois para o Alexandre dar o fechamento, e a sua palavra é equilíbrio, eu gostei dessa palavra. É o equilíbrio, a concorrência não está para, o direito concorrencial não está para acabar com a concorrência, e sim para estimulá-la. Então, é muito importante, acho que foi um complemento muito sadio, a primeira visão, a visão do jurídico trabalhista, agora uma visão concorrencial, e nós teremos agora a palavra do Dr. Fábio Carvalho, que é advogado, que é empresário, que é aquela pessoa que trabalhou, que conhece muito da recuperação judicial, trabalhou com a recuperação judicial da Editora Abril, adquiriu em concorrência, recuperou-a. Então nós teremos uma terceira visão agora, diferente das duas anteriores. Como eu disse, prefiro poupá-los do currículo para ouvir melhor e ouvir mais os nossos dignos palestrantes. Doutor Fábio, seja bem-vindo, vamos escutá-lo com muita atenção.
Bom dia a todas e a todos. Espero que me ouçam bem. Eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui. Agradecer ao ministro Amaury, ao ministro Douglas, que me fez o convite. Agradecer aos palestrantes que vieram antes de mim, fizeram brilhantes apresentações e me deram vários elementos aos quais farei referência, simplificando de forma enorme o meu trabalho. E parabéns pelo evento, né? Eu nunca tinha vindo, é realmente fantástico, é muito bem organizado e muito rico, né? Então, estou orgulhoso que nós apoiamos o evento e já prometo aqui apoios futuros pela qualidade do debate que a gente está presenciando. Bom, eu fui advogado realmente durante 10 anos e fui muito atuante no mundo da recuperação judicial. Mas depois eu saí do mundo da advocacia e virei empresário e comecei a comprar empresas em recuperação judicial para retirá-las da recuperação judicial e trazê-las de volta a um ciclo econômico positivo. Então eu fiz isso 4 vezes na vida, com 4 diferentes empresas, envolvendo numa soma aí algo parecido com 50 mil funcionários. Essas empresas somadas, quando eu fiz as aquisições, elas tinham cerca de 65 mil funcionários. Durante o processo de reestruturação, essa estrutura encolheu para cerca de 45 mil, mas hoje todas as companhias somadas, já não são mais minhas, já foram todas vendidas, elas hoje devem passar de 100 mil funcionários. Então, uma empresa que é preservada e volta de uma maneira saudável a dinâmica econômica, ela volta a contratar, volta a gerar benefícios econômicos para a sociedade. E atualmente eu conduzo o Grupo Abril, dono da editora Abril, com a revista Veja, que todos vocês conhecem, e outras mais, como Super Interessante, Cláudia, 4 Rodas, são 20 marcas, que eu também comprei em recuperação judicial, e a gente fez um caminho bastante interessante e muito bem sucedido de reestruturação, né, e de recuperação judicial, já esse momento concluída e já estamos fora da recuperação judicial, já em condução normal dos negócios. O que eu queria colocar, eu vou tentar dividir um pouquinho minha exposição, indo um pouco mais do geral para o específico. Eu vou voltar para a recuperação judicial, mas eu queria passar uns temas antes, né. Foi muito aqui falado do consequencialismo, da análise econômica do direito. O Dr. Cristiano trouxe aqui o meu autor favorito do tema, o Ronald Coase. Ele foi base da minha tese de mestrado, quando eu fiz mestrado na Inglaterra. E eu acho que algumas notas de contexto são importantes, né? O Brasil é um país com enormes desafios. O tema do próprio evento fala em justiça social. Isso é um elemento presente no ofício de todos os magistrados do trabalho. E é preciso entender, os números não deixam nenhuma dúvida, que a justiça social só existe com dignidade de emprego e renda. E emprego e renda no país e no mundo são privados, são da iniciativa privada. O Brasil, o número de servidores públicos formalmente empregados não chegam a 20% do total. Tá? Eu estou falando da população formalmente empregada. Se a gente colocar a população informalmente empregada, que por natureza não faz parte não faz parte de serviço público, esse percentual ainda é menor, né? Então o sucesso da equação de emprego e renda no Brasil, ela é dependente do sucesso da livre iniciativa. Não é à toa que em 88 isso foi parar na Constituição, como foi exposto aqui, né? E não é à toa que esse conceito, né, quando o sistema constitucional funciona, os conceitos congênitos constitucionais eles vão aparecendo em leis importantes, né, de forma muito clara. E ela aparece na lei de liberdade econômica, aparece na própria lei de recuperação judicial com a preservação de empresa, né, e esse princípio vai aflorando. Então, o comando constitucional acerca da importância, né, da livre iniciativa
né, da propriedade privada, né, da construção da virtude econômica através de um processo de concorrência saudável, né, proteção do consumidor, é central no nosso sistema jurídico, né? Esse é o comando constitucional e esse é o comando da realidade que a gente tem que observar, né? E aí, fazendo um complemento, quando a gente fala em direito do trabalho e fala nas relações de trabalho, o dia a dia, na verdade, são casos específicos. Autor, réu, sequência de fatos e uma análise ali em cima de um número finito ali de elementos, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o Brasil possui uma estrutura de proteção, né, uma estrutura para tratar com as questões do trabalho brutalmente mais complexa e robusta do que boa parte do mundo, né? É raro encontrar um país que tenha tantos recursos dedicados a esta questão. Isso torna o direito do trabalho e a magistratura do trabalho um elemento extremamente protagonista na construção dos equilíbrios que vão sustentar a atividade econômica, né? Pra você ter atividade econômica, você precisa ter empresa. Se você tem empresa, você tem que ter capital disponível a entrar no risco. Todo mundo pode comprar o CDB e ganhar CDI. O capital precisa entrar no risco, né? Que é risco, precisa de lucro. Perspectiva de lucro. Perspectiva de lucro precisa de segurança. Segurança jurídica, segurança concorrencial, né? Segurança no lugar que você tá investindo. Quando a gente olha hoje a dinâmica do volume de ações trabalhistas, o volume de questões complexas sendo tratadas pelo Justiça do Trabalho, o que a gente percebe é o seguinte, a consequência de todas essas decisões e todas essas análises e da atividade jurisdicional é a formação de relevantíssima política pública. Então, através da soma de todos esses casos individuais, na verdade, a Justiça do Trabalho ela é uma das grandes formuladoras de política pública da atividade econômica brasileira. Esse é o tamanho da responsabilidade, né? Esse é o tamanho da responsabilidade. E aí, para adicionar alguma pimenta nesse assunto, a gente tem algumas realidades que vão se impondo com o tempo, né, na evolução social. Então, mesmo países ditos comunistas como a China, a economia chinesa está no seu momento mais fraco nos últimos 20 anos. O governo chinês não demitiu ninguém, não. É a iniciativa privada que está mostrando fraqueza e afeta a China socialmente, né? Então, essa dinâmica de extrema dependência da saudabilidade econômica da iniciativa privada é uma dinâmica mundial. Depois, a concorrência, que a gente falou bastante aqui, a doutora Juliana trouxe vários aspectos, o doutor Alexandre vai trazer também. A concorrência, quando a gente pensa em concorrência, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a concorrência de produto, né? O meu produto é concorrente daquele produto, as empresas são concorrentes no produto que estão fornecendo ao mercado. Mas a concorrência hoje, ela também é uma concorrência de capitais, né? E ela também é uma concorrência de trabalho. Então hoje, qualquer um que queira aplicar dinheiro pode escolher comprar um BDR na bolsa da Apple e esse dinheiro imediatamente foi investido nos Estados Unidos. Ele vai para a empresa que emite o recibo, que compra uma poupança. A exportação de poupança é imediata. Então hoje qualquer brasileiro aplicador já pode decidir se ele investe no Brasil ou se ele investe fora. No México isso começou antes e o México já tem a maior parte de sua poupança dos cidadãos mexicanos fora do México. Então se a gente não se organizar, a gente vai assistir uma evasão de investimentos brasileiros para investir no exterior, né? E outro tema importante, que é mais novo, é a competição pelo próprio trabalho, né? Esse movimento começou com a ascensão asiática, muito forte, né? E hoje os Estados Unidos perdeu uma quantidade enorme dos seus empregos industriais, porque a China, ela, na equação de trabalho, ela apresentava mais eficiência econômica. Não vou discutir justiça social, as questões de mérito, do que deveria ser ou não é,
mas a questão prática e, década após década, as empresas americanas faziam a conta e era melhor produzir fora dos Estados Unidos. Então foram exportados posições de trabalho dos Estados Unidos, né, gerando desafios econômicos impensáveis para uma estrutura daquele tamanho. Hoje, esse processo ele se acelera. Por quê? Pelo trabalho remoto. Então hoje, nós temos lá na Abril diversos desenvolvedores de tecnologia, né, programadores. Hoje nós conseguimos contratar programadores no mundo inteiro. Você tem um holandês que sabe fazer melhor esse tipo de software, contrata o holandês. É fácil, é simples. Se comunica digitalmente, ele entrega o trabalho digitalmente, né? Eu perco constantemente na outra moeda. Às vezes alguns funcionários meus dizem, olha, eu queria me afastar um pouco porque eu peguei um trabalho para um cliente alemão, eu vou ganhar em euro, eu queria ficar 6 meses fora. E o que a gente vai fazer? Né? A gente fala, ótimo, então volta depois, que você é bom, mas eu não vou deixar, né? É impossível pedir que ele não se aproveite disso. Então, essas dinâmicas novas vão tornando esse ambiente de crescimento econômico, de busca do crescimento econômico, cada vez mais desafiador, né? E para não deixar de abordar, entra a inteligência artificial e as novas tecnologias nesse processo. E aí, na minha opinião, a Justiça do Trabalho, que já está no Olimpo do protagonismo na política pública de desenvolvimento econômico, ela ainda salta mais. Porque o nível de desafio que a inteligência artificial vai trazer para todas as economias do mundo na gestão das questões de trabalho é gigantesco. É gigantesco. Um exemplo claro, nós temos, enfim, a gente está contratando, está aumentando o time de jornalistas na Abril, mas cada X jornalistas que você contrata, você tem que contratar um diagramador, que organiza o texto na página, você tem que contratar um designer que faz infográficos, você tem que contratar alguém que trata a foto. Essa proporção de quantas pessoas para fazer esses trabalhos acessórios por jornalista, ela já está mudando radicalmente. Um designer que produzia 4, 5, 6 peças por semana, ele produz 50 peças por semana. Né? Então a demanda por trabalho ela vai mudar radicalmente. Isso vai me exigir muita inteligência. Muita inteligência. Vai ser um desafio global, essa é a parte boa. Vão ter várias cabeças pensantes no mundo correndo atrás dessas soluções, mas o Brasil precisa ter a cabeça aberta e a sofisticação de estudar profundamente o que está acontecendo no mundo, estudar a sua própria realidade e ser corajoso na aplicação disso. Passando um pouquinho para a recuperação judicial, eu queria usar a recuperação judicial como uma questão prática da importância dessas evoluções. Né? O Brasil passou por décadas uma situação muito ruim em termos de gestão de crise corporativa. As companhias entravam em concordata, todas elas depois faliam e os empregos eram todos perdidos. Essa era a dinâmica brasileira. Desde 2005, a criação da nova lei e os aprimoramentos da lei, saltos importantíssimos foram dados, mas trouxeram novidades muito grandes. De repente você tinha um juiz cível, pela via atrativa, influenciando em discussões de direito material de diversas outras esferas, fiscais, consumeristas, trabalhistas, né, e determinando a novação daquelas obrigações. Isso é um choque sistêmico. Tá? Esse choque sistêmico ele foi criado numa lei de direito material, ele recebeu pouquíssimo tratamento processual. Ao primeiro sinal, e eu era um dos principais advogados da Varig, que foi o primeiro caso, ao primeiro sinal de confusão no processo da prestação jurisdicional, porque a lei não tinha tratado disso, houve um conflito de competência e foi definida a competência do juízo da recuperacional. A consequência prática disso é que a Justiça do Trabalho, de certa forma, não foi convidada aos temas complexos de direito material envolvidos numa recuperação judicial. O recado foi, voltem só no assunto da execução. Tá? Mas aí o problema prático é gigante. Por quê? Durante a recuperação, durante o período de supervisão judicial, que o comando jurídico é que ele seja o menor possível, até 2 anos, mas a lei ordena que o juiz extingua o processo de recuperação judicial se a empresa superar antes a crise econômica. Então, a superação tem que ser o mais rápido possível. Durante esse período, essa questão não se manifesta, porque a competência está com o juiz recuperacional. Mas quando a gente chega na primeira fase de sucesso da recuperação judicial, que é sair da supervisão judicial, um problema prático se coloca.
De repente, diversos juízes trabalhistas, consumeristas, fiscais, né, das varas de execução fiscal, todos têm que lidar com uma estrutura de inovação obrigacional, da qual eles não fizeram parte, não foram devidamente instruídos. Né? O juiz de recuperação judicial, ele foca naquele assunto, ele conversa com o empresário, ele recebe diversas apresentações, né? Ele tem um administrador judicial que disseca aquilo, e de repente, tem um outro magistrado, fiscal, trabalhista, assim, olha, essa obrigação aqui não é bem isso não. Tem um plano de 70 páginas, sobre os quais foram feitos 7 agravos, que foi alterado pontualmente por 4 decisões judiciais. A entendimento disso tudo e a aplicação nisso aqui é que realmente diz qual é o conteúdo dessa obrigação. Só que o magistrado do trabalho, normalmente, ou o magistrado fiscal, ele vai se deparar com isso quando? No momento da execução, no cumprimento da sentença, que já passou a fase de cálculos. Então, há um gap estrutural na organização judiciária para lidar com esse fenômeno novo. Né? Isso precisa ser, eu sei que tem discussões importantes acontecendo em Brasília para cooperação judiciária, mas eu queria encerrar com um exemplo prático que foi muito interessante. Quando nós fomos terminar a nossa recuperação judicial, nós reunimos vários advogados, nossos advogados em diversas causas, para comunicar. E a opinião unânime era: não saia de recuperação judicial. Superei minha crise econômica e financeira, eu preciso tomar crédito, eu preciso poder contratar seguro, eu preciso crescer a companhia. Todos os advogados, desde os de recuperação judicial e principalmente os advogados do direito do trabalho, diziam: não saia da recuperação judicial. Porque quando você perder a jurisdição do juiz recuperacional, isso vai virar um caos e o seu plano será ignorado. Bom, não aceitamos o conselho e saímos da nossa recuperação judicial, a empresa está indo bem, mas de fato, o nosso plano passou a ser largamente ignorado. E aí tivemos uma reunião de crise, falando: olha, não dá, ninguém está aqui, vou ter que entrar de novo em recuperação judicial, para que né, passem a ler o plano de recuperação judicial. E aí, então a gente sentou e percebeu uma coisa: existe esse gap informacional. Os juízes estão recebendo, os magistrados estão recebendo esse comando de executar, ele não sabe o que aconteceu com a sua obrigação. E não é pragmático, não é realista exigir que, com o volume de trabalho, com os recursos disponíveis, na fase do processo em que está, haja um mergulho tão profundo em toda a história daquele processo recuperacional. Né? Então, por via de um custo importantíssimo, tratado por Ronald Coase no Problem of Social Cost, o custo informacional está inviabilizando a eficiência dessa prestação jurisdicional. O que nós fizemos? Nós entramos com uma ação de cumprimento de sentença no juízo recuperacional. Eu tenho uma sentença que homologou meu plano, transitou em julgado. Eu quero que essa sentença seja cumprida. E a gente protocola pedidos de ofício para todos os magistrados, sempre que tem uma execução na justiça civil, no tributário ou no trabalhista, a gente vai ao juiz da recuperação e pede que seja emitido um ofício informando a situação daquele crédito na recuperação judicial. Liquidado pelo administrador judicial, que hoje em dia virou um perito, mas que é absolutamente profissional naquele plano, está há anos calculando as obrigações no plano. Esse suprimento informacional resolveu 50% dos nossas questões. Uma única medida, prestando informações de credibilidade para o sistema difuso de prestação jurisdicional, uma vez que você desfaz a visa atrativa da recuperação judicial. Portanto, acho que a gente ainda tem muito a melhorar na administração das recuperações judiciais. É extremamente importante a preservação do O Brasil é um país com muitos choques econômicos. Ciclicamente, as empresas entraram em crise em massa. É da realidade brasileira. A eficiência do sistema jurídico brasileiro de conseguir caminhar essas empresas para um processo de recuperação é absolutamente vital para uma estabilidade econômica e um crescimento econômico de longo prazo. E o sistema jurídico brasileiro evoluiu muito, deu saltos, tem uma sofisticação alta em termos internacionais. E a Justiça do Trabalho vai agora dando também, entrou um pouco depois por causa da questão jurisdicional, mas as recuperações judiciais começam a voltar para o Justiça do Trabalho após o seu encerramento com sucesso e vai trazendo essas questões para serem debruçadas. Eu tenho certeza que os saltos também serão importantes no entendimento, na formação de novas decisões, etc. Então, é possível. E nós já temos esses exemplos de evolução muito rápida,
muito consistente da técnica jurídica para lidar com esses desafios que a dinâmica econômica e as tecnologias vão trazendo para nós. Então, eu queria encerrar dando para vocês os parabéns por estarem numa posição tão central na formulação da política pública que vai afetar a economia brasileira nos próximos anos e mundial. Né? Desejar sorte a esse desafio que é enorme e eu me coloco à disposição quem quiser conversar sobre o assunto. Muito obrigado. Uma palestra fantástica. Quero cumprimentar, inclusive, o ministro Douglas, um dos organizadores, junto com o Zilmar, por esse painel. Eu não sei, eu sou suspeito, mas eu acho que esse é o melhor painel que nós temos aqui. Nós tivemos visão trabalhista, visão concorrencial, agora de recuperação judicial fantástica. Esse gap informacional nós temos que suprir também. Não é apenas por meio do retorno ao juiz da recuperação, e eu vislumbro aqui uma diferença de visão, já percebi, não sei se o ministro Douglas concorda comigo, entre o juiz da recuperação e o juiz do trabalho, porque o juiz da recuperação confia e o juiz do trabalho desconfia. Então essa é uma dificuldade enorme, gigante, foi importantíssima a sua fala e mais tarde queremos conversar sim, porque eu acho que esse gap informacional é importante que ele seja suprimido. Né? Mas agora nós vamos voltar para o direito concorrencial. Nós teremos o prazer de receber aqui o meu querido amigo Alexandre Cordeiro, presidente do CAD, que aliás, ele é formado em Direito e em Economia, então ele tem dupla formação. Prometi que não ia ficar lendo currículos extensos, mas eu tenho que dizer que ele é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e poderá nos dar uma visão ainda complementando a brilhante palestra da Juliana, dando outro enfoque também sobre essa questão do direito concorrencial. Alexandre, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Me ouvem bem aí? Não sei se estou falando alto ou baixo. Tá ok? Alto eu não estou porque não tem ninguém olhando para mim ali, então tá. Eu queria pedir um favor para vocês de vez em quando dar uma risada e bater palma para todo mundo achar que esse painel é o melhor mesmo. Aí vai todo mundo mudar o canal para cá e a gente ganha mais plateia. Bom, antes eu queria agradecer o convite, ministro Douglas, ministro Almari, por disponibilidade de moderar esse painel. Muito obrigado pelo convite, é a primeira vez que eu estou aqui, é uma honra muito grande. Agradecer os painelistas, Juliana, que inclusive acho que já saiu porque tem um voo para pegar e eu vou pegar o mesmo voo, então eu vou ser breve, eu vou acabar aqui, vou sair correndo. Agradecer meus amigos todos aí de painel, as palestras esclarecedoras e trouxe muita luz para essa discussão. Eu fiquei pensando muito o que falar e enquanto eu estava sentado ali fui anotando o que os outros palestrantes estavam falando. Eu mudei a minha palestra umas 3 vezes, porque primeiramente eu pensei em falar um pouco de No Poach Agreement, Fixed Wage, que são as discussões que existem no mundo hoje sobre direito concorrencial e direito do trabalho, mas antes eu pensei em fazer uma introdução sobre a análise econômica do direito. Enfim, eu vou tentar focar em algumas coisas aqui, mas trazer para vocês essa relação da análise econômica do direito com o direito concorrencial e o direito trabalhista. E é muito importante a gente, em primeiro lugar, perder o preconceito que a gente tem em relação à economia. Existe um preconceito muito grande. O ministro Douglas falou isso na palestra de abertura. Todo mundo, toda vez que fala em economia, pensa em mercado financeiro, lucro, pensa em grandes empresas. E não é isso. Economia não trata essencialmente com dinheiro. Economia trata com valor. E valor pode ser até sentimento. Isso significa que economia trata de alocar melhor os recursos escassos, de maneira mais eficiente. Economia não é uma ideologia. A análise econômica do direito não é uma ideologia. É uma ferramenta. E pode não ser a melhor, nem a pior, mas é mais uma ferramenta que está disponível para o ser humano tomar decisão. E nós tomamos decisão
todos os momentos da nossa vida, desde a hora que acordamos à hora que vamos dormir. Seja o que vamos comer, o trajeto que vamos pegar para a escola dos nossos filhos, para o trabalho, tudo isso implica no resultado da nossa vida. E isso está sempre relacionado a um custo-benefício e uma análise de custo de oportunidade. E a economia serve para você utilizar essa ferramenta para maximizar a sua satisfação, que no termo econômico é a utilidade do ser humano ou daquilo que você quiser, da sociedade de uma maneira geral. E a partir desse instrumento, ele te dá a possibilidade de fazer essa análise e inclusive entender as externalidades positivas e negativas de cada decisão, de cada política pública, de cada regulação. Essa ferramenta joga luz ao direito, porque aproxima da realidade. Agora, tudo que se faz na economia é real? Não. Depende da forma como o economista escolhe o seu modelo. Porque se ele escolher um modelo que não representa a realidade, esse modelo não presta para a finalidade que ele foi definida. É muito importante a gente primeiro perder esse preconceito. A justiça do trabalho tem que trazer a economia para perto cada vez mais. Qual é o objetivo da justiça do trabalho? O que a justiça do trabalho quer no final do dia? Como é que eu posso proteger o trabalhador? Às vezes se criam normas, direitos trabalhistas, e que quando você vai fazer uma análise de impacto, uma análise contrafactual, para saber o que aconteceu nos últimos anos com o mercado de trabalho a partir da criação da determinada norma, você vê que teve diversas externalidades e você não conseguiu proteger aquele bem que você queria tutelar. É muito importante que qualquer magistrado entenda isso. E quando a gente vai discutir economia relacionada ao direito, a gente vê que eles são impossíveis de serem dissociados. Porque é impossível dissociar a economia da vida do ser humano. Se é impossível dissociar da vida, é impossível dissociar do direito, porque os dois regulam comportamento. O ser humano é movido a incentivos. Essa estrutura de incentivos é o que a economia olha e fala, poxa, aqui tem um incentivo para esse lado, aqui tem um incentivo para um outro lado. E o direito nada mais é que um conjunto de normas, aqui de uma maneira muito singela, mas um conjunto de normas que induz o comportamento humano, seja para um lado ou seja para o outro. Partindo do pressuposto que nós somos seres racionais e, portanto, tentamos maximizar, a partir da estrutura de incentivos que é dada, a nossa satisfação. E assim a sociedade como um todo. Isso não tem nada a ver especificamente com utilitarismo, mas sim a gente pensa em tomar aquelas atitudes que nos beneficiam. E isso não tem nada a ver com egoísmo, tem a ver com racionalidade. E essa racionalidade, até os economistas hoje, quando tratam de economia comportamental, e aqui o Cristiano disse a respeito, citou um dos professores que eu gosto muito, que é um professor da Harvard chamado Kassastein. Esse Kassastein tem um monte de livros sobre economia comportamental, de maneira muito interessante, que a economia comportamental passa do pressuposto que essa racionalidade, o homo econômicos, é limitada. E, portanto, divide-se o cérebro do ser humano em duas partes. O sistema 1 e o sistema 2. Vale a pena a leitura de um livro de um cara chamado Daniel Kahneman. Chama Duas Formas de Pensar, Rápido e Devagar. Vale a pena ler um livro do Kassastein que chama The Cost of Rights. Outro que chama Constitution of Many Minds. Outro que chama Going to Extremes. Todos analisados sobre uma ótica de uma economia comportamental. Teoria dos Jogos do Chavel. Todos esses livros são livros que traz para a gente uma possibilidade de enxergar o direito e a tomada de decisão sob uma ótica de uma ferramenta que muitas vezes a gente não está acostumado e não sabe o mínimo dela, mas desde bebê a gente utiliza a estrutura de incentivo que nos está posta para conseguir aquilo que a gente quer, a partir da papinha que sua mãe dá ou não dá para você, ou do quanto que você chora. Toda essa estrutura, esse arcabouço, quando tem essa racionalidade limitada e a gente vai para a economia comportamental e divide o cérebro do ser humano em duas partes, a gente começa a pensar e analisar desde Kelsen e Bobbio, a partir daquela mudança que a gente tem da segunda metade da vida acadêmica lá de Bobbio, quando ele passa para a ciência política e larga o direito, e escreve aquele livrinho da estrutura-função, do direito funcionalista, ali começa-se a entender o direito de uma maneira mais funcional.
E veja, a gente fica preocupado, poxa, mas e onde está a justiça? Está diferente de eficiência? Mais uma vez, volto na primeira fala do Cristiano, que é importantíssimo isso. Não. Até alguns discutem que se a eficiência é alocar os recursos que são escassos de maneira mais adequada, mais eficiência, não tem nada mais injusto do que o desperdício. Porque é uma externalidade negativa. Gera-se um peso morto, uma má alocação de recursos. Veja, esses princípios que eu estou dando aqui, é muito interessante, de uma maneira muito simples. É lógico que, à medida que você vai evoluindo a análise, ela vai se complicando com os modelos econométricos, regressões, testes de screening, uma série de coisas que a gente usa isso no direito concorrencial bastante, que inclusive é o berço da análise econômica do direito, porque necessariamente o direito econômico é imbricado na economia e, portanto, várias das nossas análises de fusão e aquisição ou de abuso de posição dominante passa por teses econômicas para a gente poder analisar os benefícios e os prejuízos, ou seja, o resultado líquido daquela conduta. Isso é muito importante o jurista hoje moderno conseguir enxergar o direito dessa maneira. E essa importância, o Felipe vai tratar disso na última palestra, vai mostrar como a jurisprudência do STF tem tratado disso. E a maior prova disso é que hoje o STF conta com um economista. Esse economista é o Guilherme Rezende, que inclusive era o economista-chefe do CAD. O ministro Barroso foi lá e nos levou o economista-chefe do CAD, que é um cara brilhante, tenho certeza que vai fazer um bom trabalho e está auxiliando na análise de impacto das decisões, das grandes decisões, daqueles processos que têm repercussão geral. Veja como isso é muito, muito importante. E eu queria tratar de mais uma coisa, e aqui muito específico ao direito do trabalho. A Juliana falou de uma maneira muito curta algumas discussões sobre concorrência e direito do trabalho. Especialmente ela tocou num ponto aqui chamado de monopsônio. E isso também foi tratado em algumas das palestras aqui. Em uma delas, o Cristiano disse uma coisa muito interessante, que a ótica da economia para o trabalhador é uma ótica de oferta de trabalho. E de fato é. A economia, a empresa, ela olha para o trabalhador, então imagine que a empresa está no meio de um elo na cadeia. Ela olha para a esquerda como olhando para o trabalhador e olha para o outro lado como o produto que vai sair. O trabalhador, para ela, é uma das suas variáveis, da sua função produção, como os economistas gostam de dizer, e aqui dito pelo Fábio, a empresa vive de capital e trabalho. Existe uma concorrência muito grande pelo capital e trabalho. E essa concorrência é o seguinte: quem tem mais capital e melhor trabalho tem um output melhor, ou seja, um produto melhor, com maior eficiência, ganha mercado, ganha posição dominante, consegue reinvestir porque tem mais capital, em melhores condições de trabalho, ganha mais mercado e a empresa cresce. Quando cresce, gera mais emprego, portanto, mais trabalho, mais capital, e esse é o ciclo eficiente da economia. E à medida que a outra empresa consegue fazer isso da mesma forma, existe uma disputa entre elas para melhorar o produto em termos de qualidade e preço, para ganhar a preferência do consumidor e, portanto, quem ganha no final do dia é a inovação, é o desenvolvimento econômico, o PIB brasileiro e a sociedade brasileira como um todo, porque aumenta inclusive a arrecadação e a possibilidade de se fazer mais políticas públicas. Olha como isso é interessante. Eu estou olhando apenas pela perspectiva econômica. Então, se eu aqui tenho uma competição por capital e trabalho, e aqui deixamos o capital de lado, vamos falar de trabalho, a economia, e aí o direito trabalhista, vamos voltar lá na base, o direito trabalhista só existe por uma questão muito importante, porque existe uma relação desigual entre a empresa e o trabalhador, e há necessidade de se proteger
o trabalhador, uma vez que quanto mais aumenta a posição dominante da empresa, mais ela aumenta a sua capacidade de negociação, e essa capacidade de negociação vira cada vez maior em relação ao trabalhador, vem o direito do trabalho e tenta reequilibrar através de algumas presunções, que muitas vezes, a depender do mercado, a depender da estrutura do país e da evolução da dinâmica do mercado, a legislação não consegue acompanhar e gera externalidades negativas. Isso é tão verdade porque algumas dessas condutas, desses mercados e de algumas posições de trabalho, onde você tem uma escassez e uma alta qualificação, você não precisa de direito de trabalho para proteger o trabalhador, porque as empresas estão se matando por esse trabalhador. Se uma vai lá e contrata aquele engenheiro, todo mundo está precisando de hoje engenheiro de rede, TI e tal, você acha que esse cara está preocupado com o FGTS, meu amigo? Esse cara, ele está sendo disputadíssimo no mercado, o salário dele está altíssimo. O que esse cara precisa é de liberdade. Então é importante a gente entender isso, que as falhas de mercado levam a uma regulação, uma intervenção do Estado. Quando essa intervenção do Estado não é feita de maneira adequada, ela gera uma falha de governo, que tende a, em vez de maximizar a satisfação social, piorar a satisfação social. É importante que a gente perceba isso para poder fazer uma análise de impacto sobre a legislação que a gente quer a partir daquilo que a gente quer defender. Então no CAD, por exemplo, a gente tem um processo de investigação muito interessante do que a gente chama de Fixing Wage e No Poach Agreement, através de um acordo de leniência que foi feito no GAD há uns anos atrás, e essa é uma discussão importantíssima no mundo inteiro. O que é isso? A ausência de competição para a aquisição ou a compra da oferta de trabalho que é apresentada para a empresa, seja ela o que for. Sou da empresa A e tenho empresa B e empresa C. Juntamos numa sala essas três empresas e combinamos de fixar os salários dos empregados. De maneira que o advogado não vai ganhar mais de 7 mil, o engenheiro não ganha mais de 8, o médico não vai ganhar mais de 10. Sem nenhum problema que o advogado está ganhando menos que os outros, não tem nada a ver isso. Mas, e aí as empresas fazem esse acordo. Ao mesmo tempo que fixam condições de trabalho. Ou fazem o No Poach Agreement, que é não vamos contratar determinado grupo de trabalhadores. O que é isso? O CAD está agora... O CAD proíbe isso. Por que proíbe isso? Porque o CAD agora está defendendo o direito ao trabalho, defendendo os trabalhadores? Não. A ótica do CAD é a ótica do Consumer Welfare Standard, do benefício do consumidor. Mas o CAD entende isso como poder de monopsônio. Uma grande empresa, e aí veja, imagina que ela é realmente grande naquele setor, o empregado não tem para onde ir naquele setor, porque só tem ela e mais uma outra empresa ou outra empresa. Eles se juntam num cartel, fixam a compra de um insumo, como disse para os senhores anteriormente. E isso seria cartel se eles se juntassem para comprar de maneira colusiva e organizada um carbeto de silício, aço, plástico, ou seja, produtos que servem de insumo, mas também é cartel quando eles compram serviços. O que isso faz? Isso nivela o input da empresa, a estrutura de custo, portanto a saída do produto tem uma tendência de colusão e de nivelamento, gerando ineficiência, gerando ausência de competição, gerando diversas falhas de mercado, inclusive má alocação dos recursos como peso morto. O CAD tem um processo muito interessante sobre isso, foi um dos primeiros do mundo, e está lá em análise, está em investigação. Isso virou um caso no mundo inteiro, e o mundo tem olhado para essa discussão de No Poach Agreement. Mas veja, alguns países, algumas jurisdições, olham para essa situação como se fosse uma defesa ao trabalhador dentro de um aumento do espectro da competência da autoridade antitruste para se meter numa área que a ela não é atribuída, na minha visão. O CAD não faz isso.
O CAD defende o trabalhador indiretamente, defendendo a concorrência pelo insumo, a concorrência pelo trabalho, a concorrência pelo capital. Nosso foco é o consumidor. Eu tenho um artigo, está no Jota, chama CAD ou Justiça do Trabalho? Quem é competente para defender os trabalhadores? A partir de uma nota que a gente escreveu. Tem um artigo pequenininho, deve ter umas 15 páginas. Se quiser ler, tem explicado de uma maneira mais tranquila o que significa esses casos e aonde a gente quer chegar com ele. Eu estou acabando, tem exatamente 6 segundos para acabar minha fala. Eu queria agradecer mais uma vez o ministro Douglas, o ministro Amaury pelo convite, por estar aqui moderando. O CAD está lá à disposição inclusive, viu, ministro, da Justiça do Trabalho. Acho que é muito importante essa interação e também eu ia dizer que eu ia ficar à disposição para as perguntas, mas eu não vou não, que eu vou embora, que meu voo está saindo, eu tenho que fazer a mala ainda e fazer o check-out. Muito obrigado e obrigado pela paciência em me ouvir. Eu vou continuar dizendo que o nosso painel é o melhor. É fantástico ver visões distintas sob ângulos distintos, mas que têm um ponto em comum, né? Nós vimos o lado judiciário, vimos o lado empresarial, agora vimos mais uma vez o lado concorrencial. Esse painel é riquíssimo, fantástico. Eu ainda ganhei de brinde um monte de livros que eu vou ter que ler, né, porque é importante nesse desenvolvimento as dicas do Alexandre. Vou aproveitar porque isso é importante para o juiz do trabalho também, essa análise, esse material riquíssimo da análise econômica e sobre o aspecto concorrencial e sobre o aspecto da utilidade. Fantástico, muito obrigado, Alexandre. E agora nós teremos o prazer de ouvir o nosso querido Felipe Gonçalves Fernandes. Nós já ouvimos aqui o judiciário, nós já ouvimos aqui o empresário, nós já vimos aqui o CAD, agora nós vamos ouvir um pouquinho do procurador do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Tem um livro aqui que ele vai me autografar depois, que ele me indicou. E agora é a visão do direito público que nos traz aqui, também sobre a análise econômica do direito. Seja bem-vindo, Felipe. Bom dia. Agradeço imensamente, primeiramente, a oportunidade de participar desse debate tão enriquecedor. Eu fiquei com a ingrata tarefa duplamente, né, por ser o último, para tentar contribuir com mentes tão brilhantes e também por, enfim, ter que contribuir depois de ter tanta informação trazida. Então, agradeço primeiramente o ministro Amaury como mediador, pela mediação. Agradeço e parabenizo também aos demais expositores, doutor Cristiano, doutora Juliana, doutor Fábio, doutor Alexandre e especialmente o ministro Douglas, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Então, para falar um pouco de análise econômica em direito, eu acho que a gente tem um pouco de, muitas vezes até, como é algo relativamente novo, vem ali da década de, pelo menos essa nova roupagem dela, vem ali da década de 60, a partir dos trabalhos de Ronald Coase e Guido Calabrese, sobretudo, é difícil até, no primeiro momento, estabelecer qual é o escopo dessa matéria. É economia? É direito econômico? Não é nenhum dos dois. Na verdade, como já foi pontuado aqui pelo doutor Cristiano, é um método, é mais um método que a gente pode utilizar para a solução de problemas, né? E aqui no caso, a gente observa porque ele utiliza conceitos da economia, sobretudo da microeconomia, para analisar a questão comportamental. E nada mais justo que observar, sob a ótica da análise comportamental, a norma jurídica que trata, no final das contas, de comportamento humano, né? É muito comum de acontecer que a norma ela busca X e quando chega no efeito jurídico, a norma ela acarreta Y. Tem um autor argentino que eu li recentemente, ele não utiliza nenhum conceito de análise econômica do direito, mas propriamente a gente vê que se trata de análise econômica do direito, ou que pode ser analisado sob essa ótica, que ele trata nos portos da Argentina, das questões burocráticas e para o atracamento de navios, né, naquelas instâncias. E o que acontecia aqui?
havia tantas regras criadas burocraticamente para proteger, porque a burocracia ela tem uma concepção positiva, né, no sentido de que ela existe para estabelecer procedimentos impessoais e assim diminuir a corrupção. Só que o que acontecia nessa situação é que você tinha tantas instâncias e tantos regramentos que para o operador que lá chegava, era mais fácil para ele pagar propina para o fiscal e ter a liberação da economia dele, da mercadoria dele mais rapidamente, porque se ele demorasse todo o trâmite, era mais caro esperar do que pagar propina. Ou seja, aquela norma que foi criada de direito público para combater a corrupção, estava incentivando a corrupção. Ou seja, a norma queria X, acarretou Y. E aí, nesse caso, observou-se que não seria, então, uma norma eficiente. Então, analisar, às vezes, a norma a partir de um laboratório, e aqui eu falo norma em sentido lato, que pode ser tanto a norma legal, a lei, como pode ser a norma, a sentença ou a decisão judicial como norma. Então, observá-la a partir de um laboratório alheio a pontos da sociedade pode levar justamente a efeitos contrários ou efeitos não desejados inicialmente. E aí, dentro disso, a análise econômica do direito ela traz conceitos muito importantes, né, como, por exemplo, a escassez. Por quê? Fato é que nós temos uma escassez de recursos. Se os recursos fossem ilimitados, nós não precisaríamos pensar em alocação racional desses recursos. Falando como alguém que trabalha na administração pública, a gente observa muitas vezes decisões judiciais, enfim, que trazem ali justamente a implementação de recursos, mas por outro lado o administrador fala, não, como é que eu vou conseguir fazer isso aqui para todo mundo? Existe então a necessidade até de diálogo para conseguir a melhor decisão possível. Então aqui passei um pouco os meus slides aqui, mas basicamente esses conceitos e que o ser humano ele vai reagir ao incentivo, né, e que existem custos de transação que tanto o direito quanto a economia eles agem para reduzir esses custos de transação. E o que eu observo também é que essa questão da análise de procurar uma objetividade dentro do direito, ela vem até mesmo dentro desse movimento histórico pendular que a gente vive, que é natural, você pende para um lado, depois vai para outro. Então a gente, no pós-positivismo, após a Segunda Guerra Mundial, após todas as atrocidades do regime nazista, a gente viu a necessidade de uma valoração do direito, ou seja, do direito ele valer também sob um critério material e não apenas do ponto de vista formal. E o que a gente fez? O que o jurista, a comunidade jurídica fez? Introduziu valores no ordenamento jurídico por meio de princípios. Mas isso até dentro do paradigma epistemológico que a gente tem, acomodou uma certa incerteza, porque o princípio, ele vai adotar o ordenamento de um grau de incerteza que é aceito, como eu disse, pela própria epistemologia jurídica. Após a consagração da teoria da relatividade, até a própria física ela já não tem mais aqueles paradigmas mecanicistas da física newtoniana. Hoje a gente consagra o princípio da incerteza, o princípio da relatividade. A gente tem um espaço-tempo que pode ser deformado devido a, por exemplo, corpos de alta densidade. O que é que eu estou falando isso, Felipe? Por que você está falando de física moderna para falar de análise econômica do direito? Porque tem tudo a ver, porque justamente essa insegurança que foi gerada a partir de conceitos abstratos que necessariamente tiveram que ser introduzidos no ordenamento jurídico, elas levaram também a decisões que eventualmente estão no plano abstrato e não tratam aí do plano concreto. E aí, justamente, a análise econômica do direito, utilizar esses conceitos da economia, utilizar esses conceitos das ciências econômicas, da microeconomia, vai possibilitar que o intérprete ele traga uma decisão mais próxima da realidade, mas dentro daqueles anseios da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que equalizam o valor social do trabalho com a livre iniciativa, e justamente ainda vai trazer um ônus argumentativo maior, porque traz uma racionalidade maior. Então, como o doutor Cristiano pontuou, como o doutor Alexandre também mencionou, não é o santo graal, não é a última solução, mas é uma medida capaz de tornar essa decisão, esse processo de decisão mais racional. E que, inclusive, foi introjetado no ordenamento jurídico, então não é algo que esteja em desacordo. O artigo 20 da LINDB, ele traz que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Ele manda aqui aplicar a análise econômica do direito? Não necessariamente, mas você pode interpretar a partir disso
uma necessidade ou uma pertinência de utilização da análise econômica do direito. E aí me pergunto, Felipe, isso vem sendo utilizado? É algo ainda teórico, ainda dos bancos acadêmicos? Ou hoje a gente observa isso na prática, na pragmática dos tribunais? E aí eu fui buscar uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e aí eu me deparei, muito felizmente, com a pesquisa do Dr. Guilherme Marques Caon, que é um juiz federal, que analisou de maneira qualitativa e quantitativa as decisões do Supremo Tribunal Federal desde 1991 até, acho que meados de 2020, 2021, em que ele trata justamente da utilização de conceitos da análise econômica do direito para decisões do Supremo. Ele vem, então, 2 períodos históricos ali, mais ou menos até 1991, que a gente não tinha uma grande sofisticação na utilização desses recursos. A gente tinha, por exemplo, tem algumas decisões que até utilizavam, mas não de forma técnica, dizendo, olha, esse conceito eu busquei na economia. Eram decisões que utilizavam de maneira en passant, como, por exemplo, o voto do ministro Sidney Sanches, que trata do reembolso do valor da licença maternidade, e que ele observou que, caso houvesse uma limitação desse valor pelo empregador, a consequência prática daquilo seria, no final das contas, um prejuízo ao emprego da mulher, porque isso desincentivaria a contratação feminina, e por essa razão, essa limitação do teto, dentre os argumentos utilizados, foi uma questão aí totalmente comportamental, a gente pode dizer. E aí, a partir disso, a partir de 2015, sobretudo por votos do ministro Luiz Fux, que é um grande pesquisador do tema, e do ministro Luiz Roberto Barroso, a gente observa já uma utilização da análise econômica do direito de forma muito mais técnica, muito mais sofisticada, e vejo eu de acordo com aquilo que a mais moderna doutrina vem tratando. Então, aqui eu peguei 2 julgados que eu considero muito paradigmáticos, que vão ali no sentido do que foi exposto aqui hoje. Um que trata de forma de aspectos concorrenciais, que foi o julgamento da Uber, que foi proibida, houve uma lei de proibição da Uber no município de Fortaleza. Inclusive, eu sou de lá, eu sou procurador do estado de São Paulo, mas pelo meu sotaque vocês notam que eu não sou exatamente de Higienópolis, né? Eu sou de Fortaleza. E a ADI 3995, que trata do depósito prévio para ação rescisória no processo do trabalho, em que houve também uma análise, bem no sentido ali do que o Dr. Cristiano falou, acerca desses mecanismos de incentivo e desincentivo à judicialização. Então, primeiramente, no caso do depósito prévio da ação rescisória, houve um questionamento do dispositivo que tratava da obrigatoriedade do depósito de 20% para o ajuizamento de ações rescisórias. Basicamente, foi questionada ali a validade, tanto em relação à isonomia, porque o valor, a porcentagem de 5% no processo civil, ao passo de 20% no processo do trabalho, e por outro lado também, isso seria um óbice de acesso à justiça, só que a gente está falando de ação rescisória. E aí, nesse caso, um argumento brilhante, um voto brilhante do ministro Luiz Roberto Barroso, ele analisa basicamente aí esse mecanismo de incentivo e de desincentivo que a norma pode criar. Então, basicamente, o que foi analisado é que o quê? As custas judiciais, segundo o estudo trazido, elas cobrem cerca de 11% do custo do processo. Ou seja, praticamente 90% de um processo é subsidiado pela administração pública, no final das contas, pela sociedade. Então, a boa litigância, ela acaba sendo prejudicada, e a má litigância, ela não tem aí um desincentivo. Isso acaba, no final das contas, prejudicando o quê? O acesso à justiça. Então, ações temerárias, ações ajuizadas de maneira impensada, ações aventureiras, elas podem levar a um comprometimento, no final das contas, do próprio acesso à justiça. A gente vê aqui uma questão do custo social, da alocação de recursos e dessa finitude dos recursos públicos, né? Então, um exemplo muito claro, sempre utilizado em relação, quando se trata de análise econômica do direito no processo, é observar que a gratuidade ela pode levar à hiperjudicialização. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você criar custos excessivos pode levar a um mecanismo de afastar do Poder Judiciário quem teria o justo motivo para se valer dele, mas, por outro lado, não trazer custos nenhum, isso pode levar a um prejuízo sistêmico, né? Porque o ser humano, como um agente racional, ele vai buscar elevar os ganhos dele com o mínimo de custo possível. E ele faz uma conta quando ele vai ajuizar uma ação. Então a gente observa essa ação, ela vai ser ajuizada, e se ele não tiver custo nenhum envolvido nesse ajuizamento de ação, ele teria aí
seria muito improvável que ele se sentisse compelido a não ajuizar aquela ação. Então, o caso da ação rescisória, que a gente observa que não se trata de acesso à justiça, como o ministro Luiz Roberto Barroso pontua, na verdade se trata de um reacesso à justiça, porque já passou por todas as instâncias possíveis, já transitou em julgado, e nessa hipótese a gente vê uma formulação das ações daquele agente de acordo com o comportamento dos demais agentes envolvidos, dentro da teoria dos jogos, e justamente essa questão de uma escolha racional. Então, a partir disso, fez uma análise muito técnica para observar que esse custo ele era necessário para garantir, inclusive, o acesso à justiça de quem teria o legítimo interesse de ajuizar. Não que quem ajuiza uma ação rescisória ela não tem o legítimo interesse, existe, eventualmente sim, o legítimo interesse do ajuizamento de ação rescisória, mas esse depósito necessário ele vai desincentivar quem não tem e se utilizaria dessa chamada loteria jurídica. Então seria uma forma de buscar coibir ações temerárias. E por outro lado a DPF 449, que foi uma DPF lá ajuizada em face de uma legislação da Câmara do município de Fortaleza, que proibia a Uber, né? A Uber que faz parte tanto da vida da gente hoje, né? E pensar que em determinado momento histórico houve essa discussão da entrada ou não do modelo no Brasil. E aí vários argumentos, esse é um voto do ministro Luiz Fux, e os argumentos eles foram muito bem debatidos, e aí muitos dos critérios utilizados foram de dizer que, olha, a gente está protegendo o consumidor, existe uma proteção ao consumidor, porque a Uber não tem exatamente o mesmo controle daquele que é conferido quando se trata de uma licença de um taxista. Houve também o argumento no sentido de que aquilo preservaria a concorrência, de que haveria uma proteção ao mercado, e todos esses argumentos eles acabaram sendo de forma muito tecnicamente debatidos. Então, por exemplo, a questão da limitação de agentes no mercado, a limitação de concorrência, comprovadamente, na verdade, ela leva a uma ineficiência do mercado e um aumento de corrupção. Então, aquele argumento ele não se sustentava. Por outro lado, a proteção ao consumidor. Não haveria qualquer relação direta para dizer que a limitação do mercado traria uma maior proteção ao consumidor. Pelo contrário, na verdade, como a gente pode observar, existe uma assimetria de informação muito menor quando a gente trata do motorista de Uber, que você tem lá a foto, você tem o trajeto, você pode compartilhar o trajeto, existe o histórico, existe a classificação. E aí tudo isso foi analisado para dizer que, na verdade, a assimetria de informação naquele formato era muito menor do que a assimetria de informação clássica ali que você teria em relação, por exemplo, a um motorista de táxi. E que, no final das contas, aquela norma do município que buscava proteger o mercado, no final das contas ela estava promovendo a dominação dos mercados por um grupo que lá já se encontrava, né? Então, esses foram fundamentos, a meu ver, muito bem utilizados, e houve aí também uma externalidade positiva identificada pelo Departamento Econômico do CAD, que é justamente que existe um mercado reprimido que não levou ao fim do mercado dos táxis, na verdade levou a mais pessoas utilizarem o transporte de terceiros, né? Então houve um alargamento da utilização. Mas claro, como a gente viu aqui, né, existe ainda um certo preconceito que, a meu ver, vem da nossa própria tradição jurídica em relação à análise econômica do direito. Primeiro de tudo, ela vem de países ali do common law, ao passo que a gente tem uma tradição da civil law. Então isso já traz um pouco aí de dificuldade na hora de aplicação desse instituto dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Por outro lado, ela tem uma visão muito mais empírica, né? Ao passo que a ciência jurídica ela é dogmática. A ciência, a gente fala ciência, né? Eu, como alguém que viveu nos bancos acadêmicos durante muito tempo, eu sentia um pouco realmente disso, que eventualmente a ciência jurídica, ela, em determinados momentos, ela pode se descolar da realidade. E a análise econômica do direito me parece trazer esses elementos empíricos. E a questão que eu observo a partir de uma crítica que se faz e que eu vejo uma possibilidade de compatibilização, que é em relação à questão dos sistemas, como por exemplo os sistemas sociais que Luhmann trata, e que eles estão sempre ali trazendo comunicações de um para o outro. Eles são cognitivamente abertos e operativamente fechados. Os sistemas são autorreferéticos, autopoéticos, autorreferentes. Então, a questão aqui não é um risco de colonização
do direito pela economia. Não é que os juristas agora vão se despir da sua característica de juristas e passaram a ser economistas, mas é o fato de utilizar uma ferramenta a mais que será absorvida à imagem e semelhança do sistema que a recebe, que aqui no caso é o sistema jurídico, e nós já vimos que existe uma norma para introjetar esse tipo de raciocínio dentro do ordenamento jurídico, que a gente então vai precisar compatibilizar os institutos, mas a utilidade dele é inegável, até para garantir uma maior legitimidade das decisões e também uma situação do próprio sistema econômico brasileiro dentro da economia mundial, a fim de que não seja atropelado pelo trem da história, né? Porque hoje a gente vive um momento que é a quarta revolução industrial, a gente pode falar, e para mim um tema paradigmático dentro do direito do trabalho, fazendo um gancho para fechar e já deixando em aberto, talvez para que me convidem e vir aqui no ano que vem, ano que vem eu volto e conto para vocês, mas é a ideia de que existe um tema que certamente ele será analisado a partir dessa teoria da análise econômica do direito, dentro dessa quarta revolução industrial e dentro dessa nova economia que a gente vem tratando, que é a questão do vínculo empregatício dos motoristas do Uber, né? Eu pesquiso muito a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, observo que hoje nós temos uma divergência entre turmas. O Supremo Tribunal Federal ele vem cassando algumas decisões que reconhecem o vínculo, mas isso em sede de reclamação. Então a tendência que eu vejo é que o Supremo venha se manifestar de forma mais peremptória dentro disso, e arrisco aqui dizer que a análise econômica do direito estará lá, seja para decidir de uma forma ou de outra, seja para ter um voto divergente, mas acredito sim que a análise econômica do direito ela estará presente nesse julgamento que deverá vir ocorrer em relação a Uber. Não arrisco a dizer como é que será decidido, mas me comprometo a voltar aqui ano que vem para contar para vocês, caso seja assim convidado. Já deixei o convite. Obrigado, ministro. Obrigado, pessoal. Repito, esse nosso painel foi o melhor do simpósio todo. Tivemos visões fantásticas, diferentes. Por fim, agora, uma visão sobre o enfoque da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é muito importante, e eu fiquei muito feliz quando o Alexandre também destacou que o ministro Barroso trouxe alguém específico para ter essa visão, porque como o Felipe destacou, a economia ela não vai substituir o direito, ela se une a ele para que nós possamos trazer umas soluções melhores para a sociedade, porque cada um com o seu enfoque. Nós tivemos um juiz do trabalho, nós tivemos autoridades do direito concorrencial, nós tivemos aqui um empresário que trabalha com a recuperação judicial, e que bom que se investe no Brasil, Fábio. E nós tivemos também aqui um estudioso do direito público e das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o enfoque do direito econômico, da economia enquanto direito e do direito enquanto economia. Parabéns aos palestrantes, parabéns aos organizadores do evento, e declaro encerrado o nosso painel. Muito obrigado.